Muito bom dia, amigos do Facebook. Estamos juntinhos de novo para o programa Aldeia Felicidade. Hoje, como falamos na nossa chamada especial, temos um debate e todos os últimos domingos de cada mês, eu, a Neivane e o Cid nos reunimos para discutirmos, debatermos determinados assuntos. Hoje, falaremos sobre uma das grandes chagas, ou a maior chaga do planeta Terra e de todos nós que estamos terráqueos, o egoísmo. Vamos procurar, aos pouquinhos, esclarecer o porquê do nosso apego, o porquê da materialidade ser mais importante, às vezes, do que o nosso lado espiritual, que é, certamente, o mais importante e o que fica com os nossos corações, não é? Bom dia, flores do dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esperamos, assim, que possamos fazer um programa bacana, que possamos refletir, melhorar, né? Que a gente possa contribuir para a melhora pessoal nossa e de vocês. Convidem amigos, que esse programa é um programa interativo. Quanto mais pessoas ouvindo, quanto mais pessoas interagindo, melhor ficará, não é, Cid? É isso aí, bom dia a todos. Muito obrigado a todos que estão já sintonizados com a gente aqui. Filagrana lá, Cid, lá em Maringá. Meu primo, Nilton. Primo do Cid. Forte Dona abraço. Alicia, Vitória. Isso. Beijo grande. E todos os demais. E sempre lembrando que hoje é um programa muito especial, nós vamos falar sobre o egoísmo, que daí do egoísmo, da vaidade e do orgulho, enraizam todos as nossas quedas, os nossos pecados, as nossas dores. Então hoje vai ser um estudo bem importante para que possamos nos conscientizar de como é importante abaixo orgulho, acima fé racional. Abaixo materialidade, acima espiritualidade. Fique conosco aí, forte abraço. O programa Aldeia Felicidade está começando. Enquanto isso, vão convidando os amigos aí, façam os convites, para ficar um programa bastante legal, com bastante interação, com bastante reflexão, que é essa a nossa proposta desse programa. Já já o Zeca iniciará. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. O programa Aldeia Felicidade está no ar. Felicidade, paz e luz no seu lar. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz, uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Os momentos difíceis também são oportunidades de testemunhar a nossa fé. Deus não nos abandona e tampouco designa farnos pesados a ombros frágeis. Sofremos agora para desfrutarmos melhores dias no porvir. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, e Leon Denis,
o problema do ser, do destino e da dor. Muito bom dia, amigos da Trentina FM. Estamos chegando com aquela alegria, aquela vontade de fazermos uma companhia útil, amiga e agradável a todos vocês. Muito bom dia, amigos do Facebook, agora no ar e em consonância com as ondas da Trentina FM 98,3. Você pode nos acompanhar pela rádio 98,3, também pela internet trentinafm.com e hoje especialmente pelo Facebook. Hoje temos um programa muito especial, é um debate em que sempre conclamamos a presença dos amigos espirituais e de Jesus com Maria de Nazaré para levarmos uma mensagem de fé, de esclarecimento para todos os corações, a começar pelos nossos. Eu gostaria de ler uma questão 913 de O Livro dos Espíritos para que possamos aos pouquinhos assimilarmos o que tentaremos colocar para os corações de todos nós. Na questão 913, Allan Kardec questiona os amigos espirituais, os emissários do Cristo. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, dizem os amigos espirituais. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque neles se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E na sequência dos questionamentos, na questão 914, 15, 16 e 17, nós vamos falando aos pouquinhos sobre o egoísmo, a grande chaga da humanidade. Os amigos espirituais já nos alertam que o egoísmo e o orgulho são essas duas grandes chagas e que todos os outros vícios, todos os nossos pendores para o que não é tão bom, derivam do egoísmo e do orgulho. Então, todos nós, compenetrados nos ensinamentos do Cristo, já absorvendo os ensinamentos que Ele nos dava há 2000 anos, podemos também, a partir de agora, direcionarmos as nossas vontades, ou a nossa vontade, para o aprendizado, para a instrução. O Espírito de verdade, à frente do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, porque é a doutrina dos Espíritos e não dos Espíritas, nos dá dois ensinamentos profundos, magnânimos. O primeiro, amai-vos. O segundo, e não menos importante, é instruí-vos. E por que, né, esse interesse, né, em que todos nós tenhamos um aprendizado diferente, que toque mais fundo os nossos corações? Porque a partir do momento que eu me entenda como criatura divina, espírito imortal, eu vou começar a direcionar as minhas atividades, as minhas ações para o que é mais duradouro, que as chagas do planeta Terra, suportadas pacientemente, como disse a mensagem de Leon Denis, possam sinalizar o nosso entendimento do porquê estarmos aqui e por que estarmos passando por algumas dificuldades. Temos então, no nosso coração, pela instrução, a possibilidade de mudarmos os nossos pensamentos e, adentrando o mundo espiritual, visualizarmos o que nós temos pela frente. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ninguém foge de si mesmo. E os espíritos amigos disseram para Allan Kardec e para todos nós, através da doutrina espírita, que as leis de Deus estão na nossa consciência. Ninguém foge de si mesmo. Por isso, visualizando o porvir, a próxima encarnação, já cuidando com o egoísmo, essa grande chaga da humanidade. Não é, Ivane? É isso aí. É como que foi lido ali, né? Ele é o vício. Se for ver, o egoísmo está embutido em todos os vícios. Em todos, exatamente em todos. Porque quando, por exemplo, eu bebo, assim, até não querer mais, eu estou sendo egoísta. Mas como assim? Porque eu vou estar me prejudicando, e não só a mim, mas a todas as pessoas que estão ao meu lado.
né? Quando eu fumo, eu estou sendo egoísta também. Por quê? Porque eu não estou só prejudicando o meu organismo, eu estou prejudicando todos os meus familiares, porque a gente sabe que quem fuma, não fuma sozinho. Tanto que no lado espiritual, tanto no lado material como espiritual, porque quando envolve vícios, eu acabo contaminando as pessoas que estão aqui nesse plano e aquelas outras pessoas que estão no outro plano, que ainda, porque assim, ó, quem tem vício não é porque desencarna vira santo. Ele vai, se ele não tem um conhecimento e não pede ajuda, ele vai procurar pessoas que alimentem seu vício. Então, daí dá sempre mais vontade de fumar, sempre mais vontade de beber. Já não tem mais o filtro do corpo físico, né, Isso. Nevane? É mais violento depois da desencarnação, depois da morte do corpo físico. E corroborando com a Nevane, eu gostaria de acrescentar que esses que estão conosco, Paulo de Tarso, o São Paulo na Igreja Católica, já tinha nos alertado. Somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Somos nós, sem o corpo físico, com os nossos vícios, com as nossas virtudes, mas que continuamos na caminhada de aprendizado. Eu sou viciado, eu preciso daquilo depois da desencarnação também. E vou me aproximar, como a Nevane disse, de pessoas que fumam, que se drogam, que bebem, para poder continuar com esse vício. É terrível. E continuando, vícios não são só esses. Temos outros vícios também que são violentos. Quando da fofoca, né? Esse vício é pior ainda se for ver. Porque eu dissemino por aí mentiras, as tais fake news, a gente só vê agora na internet, mas as fake news, se for ver, ali é por eletrônico, as fofocas, as falsas notícias, sempre existiram. E essas pessoas que se alimentam em distribuir por aí esses espinhos, também estão sendo egoístas, porque podem destruir uma família e destroem a si próprios, porque também, que tipo de energia ele vai estar emitindo? Não tão boa, porque nós somos um bloco de energia, a gente vibra o tempo todo. O que eu vou puxar para mim? Pessoas também negativas. E eu vou levar isso dentro da minha casa. Então, daí, é aí que também começa a alimentar brigas, confusões dentro de casa. O que acontece com isso? O meu corpo físico tem que trabalhar muito para ele se manter, ele acaba ficando debilitado, a pessoa acaba ficando doente. Então, também, falar mal da vida alheia também é um vício e bastante grave. Quando eu como demais, né, eu não tenho medida com a comida, como assim, é outro vício. Também estou sendo egoísta, porque o meu corpo, a gente ganha esse corpo como um presente de Deus. Ele tem um tempo e dentro de nós tem um fluido que se chama fluido vital e ele que nos mantém vivos. E cada vez que eu bebo, fumo, fofoco, como demais, é como eu pegar um isqueiro e deixar, é como um gazinho, vai todo embora. Daí a gente fica fraco, debilitado. Mas então o que eu posso fazer se eu faço isso? Em certo momento na nossa vida, todos nós já fizemos isso. E de vez em quando a gente come demais ainda, de vez em quando, não é porque nós estamos falando que a gente não resvala. Mas é ficar mais atento, é fazer o evangelho no lar, é se alimentar com coisas boas, com programas bons. Então, sim, eu vou conseguir eliminar aos poucos o egoísmo. E tem outra coisa. Mas daí vem o orgulho, né? Mas eu não sou viciado. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Daí isso se chama orgulho. Quer dizer o quê? Eu não reconheço as falhas que eu tenho. Eu acho que eu sempre estou certo. Os outros estão sempre errados. Isso se chama orgulho. Então, uma coisa é muito importante, era Santo Agostinho, né, que dizia, chegar no final do dia, a gente fazer uma vistoria. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. E colocar numa balança. E se assumir. Se ofendi meu esposo, dizer, não, eu vou pedir desculpa. No outro dia, dizer, não, se propor, no outro dia eu não vou mais fazer isso. E ir mudando o pensamento, sentimentos. Nós perdemos a carga do isqueiro com a maledicência, com a fofoca, com os vícios, mas também podemos alimentar, encher o isqueirinho com as boas ações. Isso. E quando nós optamos pelas boas ações, o universo conspira a nosso favor. Está explicado hoje por que essa frase é tão bonita. Sim. O universo conspira a nosso favor. Deus está conosco, somos co-criadores e somos responsáveis não só pelas nossas vidas, mas por muitos dos que nos rodeiam. Não é, Cid? Isso. Isso mesmo.
nós temos sempre que levar em conta tudo que nós passamos hoje, cada ser humano que está encarnado no planeta Terra hoje, assim como nós, assim como os queridos ouvintes, assim como todos os demais, estão aqui no planeta Terra com as suas dificuldades, com as suas lutas. Cada um de nós carrega nos nossos ombros a nossa cruz nessa existência. E todas essas dores e lutas, elas derivam do orgulho e do egoísmo. Se não nessa vida, em vidas passadas. E hoje nós temos a condição, através das diretrizes que nos dão os irmãos espirituais, de acabarmos com isso. É fácil? Não. Não é fácil. O egoísmo vem enraizado em nós durante séculos, milênios. E principalmente hoje, na nossa própria sociedade, ela nos impulsiona, ela nos encurrala pelo egoísmo, pela vaidade, pela avareza. Então é difícil. E ali nós lembramos sempre do que Jesus disse para nós, né? Quando na época dele, os fariseus, ele sempre dizia: eu não estou aqui para saciar vocês, eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou aqui para agradar a Deus. Então essa é uma grande lição que pode nos fazer refletir. Se nós nos deixamos levar pela onda da sociedade, nós sempre vamos estar mergulhados no orgulho, na vaidade, na avareza. Então nós temos que começar a dar mais importância aos ensinos de Jesus. Porque se nós sempre pensamos assim, pô, eu quero ser feliz, não tem outro caminho. Se quem quiser ser feliz conforme comporta o planeta Terra, tem que se lavar do orgulho e da vaidade e da avareza. Como eu gostaria, Zeca e Neivane, de fazer essa leitura aqui que eu achei muito importante. Essa aqui é uma mensagem que um médium trouxe, que é de um espírito desencarnado, que trouxe, através da psicografia, o seguinte recado para nós, que eu achei muito especial, por isso eu vou ler. Antes da leitura, Cid, só queria mandar um abraço para Raquel Franzói, né? Vilagrana, a esposa do nosso querido Cid, o Paulinho, o Nório Kister, lá em Joinville, nos acompanhando, a Fefe Grava, minha irmã, ela e o Cláudio também nos acompanhando, desfilar o Darcy Stequetter, lá em Rio do Campo, né? Grandes amigos que nos acompanham há tanto tempo, estão torcendo e vibrando em uníssono, né? Tá lá o nosso querido Moacir Kiss falando: bom dia, Zeca. A frase agora já sumiu, né? Não dá tempo para ler. Nosso querido Sildon também conosco. Então, grandes amigos, pedimos perdão por não podermos nominar a todos, né? Mas sentimos essa vibração positiva. Obrigado, CD. Beleza. Então, prestemos bastante atenção na mensagem. Tão rápido essa vida vai passar. A minha passou num piscar de olhos. Sim, você terá muitas outras, mas tudo o que fizeres nessa respingará na próxima. Não brigue com as pessoas, não critique tanto o seu corpo. Seja justo para que Deus te abençoe. Não reclame tanto, você tem muito mais que muitos terão. Não deixe de beijar seu amor, você não sabe quando será o último beijo de amor nessa atual existência. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Tudo que vem fácil é perdido fácil. Deixe os cachorros mais por perto, eles são gotas de amor de Deus. Use os talheres novos, não economize seu perfume preferido, use-o para passear com você mesmo. Gaste seu melhor sapato, repita suas melhores roupas. Quando morrer, nem tua roupa do caixão você escolherá. Se não é errado, por que não ser agora? Escute o coração. Ele é a voz de Deus. Então aqui é de um espírito já desencarnado que nos traz esse alerta. E como nós falamos agora há pouco, o egoísmo nos faz não enxergar essas pequenas coisas que podem ser a diferença para a nossa alegria, para o nosso bem-estar e para a nossa própria evolução. Essa coisa mais aberta, amorosa. Então reflitamos bastante sobre isso.
Exatamente, porque ali está justamente o inverso do que nós, sintonizados com a materialidade, ainda nos propomos. Propomos a nós, a nosso filho. A educação nossa, a nossa educação é do planeta Terra, é direcionada para ganhar dinheiro, não para sermos felizes. Todos nós temos, ao longo dos anos, desde o início das nossas aulas, temos que aprender alguma coisa para, ao longo do tempo, escolhermos determinada profissão a fim de ganhar, e às vezes, muito dinheiro. Pouco não chega, tem que ser muito. Então, esquecemos totalmente o intuito da nossa existência, o objetivo maior da nossa existência no planeta Terra. Nenhum de nós está aqui a passeio. Estamos trabalhando para a nossa recomposição, para o nosso aperfeiçoamento. Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Edivaldo Pereira Franco, nos diz que se tem uma fatalidade da lei divina, é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada um. Nossa querida Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, à época de Cristo, de Jesus, né? Desencarnou nas fogueiras junto com seu filho. Foi Santa Clara, na época de Francisco de Assis, uma das encarnações de Chico Xavier, e que nos traz esses importantes ensinamentos. É na singeleza, na simplicidade, no dia a dia, procurando fazer o bem, que nós vamos galgando os degraus necessários para a nossa recomposição perante as leis cósmicas. Todos somos endividados. Senão, não estaríamos no planeta Terra. Sequer terráqueos somos, né? Estamos aqui nessa escola, nessa penitenciária, né, para aprendermos um pouco mais. Imbuídos do propósito de servir, vamos aos pouquinhos, acendendo uma pequenina luz. E é muito egoísmo, muito egoísmo. E ali vem o importante do segundo ensinamento, instruí-vos. É muito egoísmo não procurarmos aprender um pouco mais para, sintonizados com o mais alto, também influirmos nas decisões dos nossos rebentos, das nossas crianças, dos nossos familiares, na nossa comunidade. Aprender para ser uma pequena luz. E Haroldo Dutra nos diz que luz é luz. Não interessa que seja a luz de uma vela. Mas nós temos que ser essa luz, às vezes, que direciona a vida de quem está ao nosso lado. As palavras influenciam, mas é o exemplo que arrasta. Ana Ivane. É isso aí. Então, pegando assim de uma forma geral, nós estamos numa sociedade, principalmente aqui a parte ocidental, consumista, do ter, não do ser. E isso, nós automaticamente estamos dentro disso. Fomos criados assim, nós ainda nos movimentamos assim, todos nós, porque a gente aprendeu dessa forma. Então, se a gente for ver, mesmo dentro da escola tradicional, não falando mal dos professores, porque eu também sou uma professora, né? Então, também, as escolas também, hoje está se mudando essa visão, mas para ser geralmente a escola visa que o aluno seja algo apenas dentro da visão profissional. Tu tem que estudar para ser isso, tem que estudar para ser aquilo. Mas nós temos que estudar para ser alguém feliz, para ser alguém que compartilha, para aprender a desenvolver as nossas habilidades e competências, para que possamos respeitar, porque a gente está vendo muitos doutores com pós-doutorados, PhDs, que são analfabetos em amor, que são analfabetos moralmente. Então, muitas escolas já estão tendo essa visão mais dentro da moral, princípios morais, e não só de querer ter, porque isso vai criar o quê? Pessoas egoístas. Porque se a gente for ver, a cidade capitalista, né, está se mudando também aos poucos essa visão, mas se eu tenho, o outro não tem, certo? Dentro da nossa família, também a gente acaba fazendo isso de forma inconsciente. Não, meu filho, minha filha, tens que fazer esse curso, tens que fazer aquele curso, porque tu tem que ser alguém na vida. Quando a gente não quer direcionar a própria profissão do nosso filho ou filha, a gente tem que pensar que eles são seres independentes. Eles estão na nossa mão por um certo momento, para guiá-los, para orientá-los. Mas então nós temos que criar os nossos filhos para serem felizes, para serem pessoas boas, generosas. O resto virá como acréscimo. Claro que é importante eles estudarem, mas não colocar isso como foco. Tem famílias que a criança está tão sobrecarregada de cursos que ela não fica com a família. Então, a criança
tem que viver um momento com a família. Principalmente hoje em dia, que os pais têm que trabalhar, tudo bem, mas aproveitem aquele instante da noite, aquele instante do domingo, aquele instante do sábado, para passear com seu filho, com sua filha, para conversar, para contar histórias. Sente no sofá no final do dia, não na frente da TV direto. Faça uma oração agradecendo, conversando. Meu filho, minha filha, como que foi seu dia? Nós vamos lembrar, Nevane, que à frente de tudo isso, mais uma vez, está o egoísmo. Isso. Porque se o meu filho for, mais fácil, né? for Botar na rico, frente ganhar do muito dinheiro, computador. né? Exatamente. Ele está sendo feliz na minha concepção. Às vezes não. O Divaldo conta a história de um jovem que o pai queria que fosse advogado, mas ele queria ser engenheiro agrônomo. E o pai tanto insistiu que ele foi lá e se formou então, né, em advocacia. Quando recebeu o seu título, o canudo, foi lá e entregou para o pai: esse é o seu, agora eu vou fazer o que eu quero. Isso. Esse teve personalidade, né? Na questão 914, aí depois dessa leitura, eu vou pedir que o Cid faça o último comentário desse bloco, né? O tempo passa muito e sempre falamos que não queremos demandar, não queremos absorver todos os ensinamentos num programa de 1 hora, né? Mas na 914, Allan Kardec pergunta aos emissários de luz: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? E a resposta dos emissários do Cristo: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Nossa, perfeito, né? Então é isso. Vamos dar somente um exemplo. Quando nós falamos de egoísmo e tal, nós estamos falando agora um pouquinho, respingando um pouco sobre o egoísmo material. Por exemplo, assim, para que tanta luta, tanto trabalho, às vezes, tanto as pessoas deixam de conviver com a família, com os filhos, de repente passear, esclarecer, o tempo para ir para uma igreja, né? Numa casa espírita, enfim, ou na igreja cujo tem mais afinidade e tal, por trabalhar, por não ter tempo, sabendo-se que o nosso caixão não tem gaveta, nem mesmo a roupa nós vamos escolher. Como dizem nossos amigos. E principalmente, nem essa roupa vai ser levada, vai perecer junto ao corpo. E isso, meu Deus, está nítido, está escancarado na nossa frente. E agora, com a vinda do Espiritismo, com a vinda dos ensinamentos como dos consolador irmãos, prometido por Jesus, isso, né? dos irmãos espirituais, que o que vale é o ser, não o ter. Por que a gente ainda se prende tanto a essas dores? Porque o egoísmo é dor. Egoísmo igual dor, sofrimento. Por exemplo, o egoísta não perdoa, o egoísta não ama. Ele faz de conta, se engana a si mesmo. Mas não ama, não perdoa, sempre se acha superior a todos. Enfim, isso é sofrimento. Então a sociedade pode nos apontar e mostrar que esse é o verdadeiro feliz, mas espiritualmente é uma pessoa ainda em sofrimento e que vai ter que passar muitas reflexões, muitas às vezes decepções para aprender que realmente não vale a pena. A felicidade está na simplicidade, está na humildade, está no caminhar, está no agraciar a natureza, tudo que Deus tem a nos oferecer, porque nós somos espíritos imortais. Então, que vai morrer o nosso corpo, a gente sabe disso. Então, por que nós insistimos tanto em nos algemar a esse tal de egoísmo, a esse tal que só nos trará dores e consequências graves? Então, fica a reflexão, né? Exatamente. A resposta dos amigos espirituais: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Queria mandar um grande abraço para o nosso querido Clóvis Marcos, lá em Blumenau, ele, a Solange, a Duda, e a mãezinha lá, a Dona Clotilde, que sempre está conosco, um beijo grande no coração, o Rafael Alves de Lima, muitos amigos que estão desfilando na nossa telinha, o nosso agradecimento. Nós vamos ouvir uma música muito especial agora, voltaremos com a mensagem do Divaldo, justamente falando sobre esses espíritos bem mais elevados que já
não tem mais nada de vaidade, de egoísmo, de orgulho nos seus corações, que estão encarnando na Terra já há muitos anos, para servirem de sinalizador. Por isso que estamos debatendo. Há quanto tempo se fala em egoísmo aqui no planeta Terra? Quem em algum momento, bateu assim conscientemente nessas teclas, egoísmo e orgulho? Cada vez mais sintonizados com o mais alto, vamos entendendo as nossas imperfeições. E aos pouquinhos, nós vamos galgando os degraus de aproximação com Deus. Quanto mais imperfeições, menos felizes somos. Os amigos espirituais nos dizem. Então, primeira coisa, detectar o que está nos prejudicando, nos perturbando, causando mal. Todos podemos ter certeza. Não é nada de fora. É tudo aqui do nosso coração. É aqui de dentro. Jesus disse, falamos no programa, no nosso estudo de quinta-feira, ele disse, não é o que entra pela boca que faz mal, que nos macula, que nos mancha, mas é o que sai, porque denota, aponta para o que eu sou. O que eu quero dar de melhor? Alguma coisa mais sublime, sensata, alguma coisa edificante? É isso que eu tenho que colocar para dentro. Através de quê? Da instrução. Isso é importante. Primeiro ensinamento, amai-os. O segundo, instruí-os. Vamos ver essa música então? Existe o sol em minha vida. Nosso querido Ivo Schweitzer, lá em Salete. Muito bom dia para ti e para toda a família. Obrigado por estar conosco. Não sei se estão ouvindo bem a música ali no Face. Existe um sol. Música muito linda. Prestemos atenção. Deixemos o nosso ambiente se contaminar pelo que é bom, pelo que é belo. Essa energia dessa música é tão especial. Existe um sol. Pega mais um pouco. Beleza, Clóvis? Valeu, Ivo. Obrigado por estar conosco. Quer, Zeca? Oi, Tássio. Obrigado. Existe um sol na minha vida imenso amor. Esse sol está dentro de nós, está no nosso coração, é a presença de Jesus. Nenhum de nós será feliz se não comungarmos com o bem, com o amor, com a fraternidade, com a caridade. Jesus nos disse atenciosamente que tudo que fizermos para os outros é para nós que estamos fazendo. Como falamos aqui, não é nada entre eu e outro, é entre nós e Deus. O que estou semeando? O que eu quero para mim lá na frente? Nós já estamos preparando a nossa próxima encarnação. Não tenhamos dúvida disso. Podemos até às vezes alegar, eu não acredito nisso.
Mas não sejamos ingênuos. Deixemos a inocência de lado, porque a reencarnação é a maior demonstração do amor, da misericórdia de Deus por cada um de nós. E quem não acreditar nisso só pensa assim, ó, você vai colher exatamente o que você plantou, né? Então, como está sendo a plantação hoje? Você vai saber como que vai continuar daqui para diante. Você vai colher exatamente o que você planta. Não adianta plantar pepino pensando que vai colher maçã. Então, é sempre ação e reação. Toda ação vai resultar numa reação. Reflitamos. Ida, bom dia. Campanha que busca conscientizar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Esse é o tipo de câncer mais comum entre os homens. Segundo dados do Instituto Nacional Aida do Clementina Câncer do Scarpari, Brasil, obrigado por estar o homem morre conosco. a cada 38 Orges, minutos né? devido a esta doença. Muita luz no coração. Mas por que o mês escolhido foi novembro e por que azul? Jaqueline, bom porque no dia, 17 muita de paz outubro para que você é também. comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E a Muito cor bom. azul é a cor Abaixa, oficial Jânio. usada como símbolo falando de da combate a esta doença. Além de Novembro Azul, conscientizar sobre é o uma mensagem muito diagnóstico, importante a também. campanha Novembro Azul também busca quebrar o preconceito que alguns homens têm com o exame de toque. A maioria dos casos da doença acontece em homens acima de 65 anos. Por isso, o recomendado é que a partir dos 45 anos, o paciente já procure um especialista para realizar os exames necessários. Caso você tenha a idade indicada, procure um urologista para a realização dos exames. E lembre-se, quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Até Bom a dia, próxima. Jaqueline. Você ouviu Informação e Cidadania. Agora sim, podemos conversar um pouquinho, né, nesse pequeno intervalo. Né, Cid? É isso aí. Como a Neivane dizia sobre que é muito importante e passa despercebido pelo nosso dia a dia, são as semeaduras. Então hoje, como nós falamos antes, tudo que a gente está, as nossas lutas do hoje são colheitas das semeaduras do ontem. E as nossas ações de hoje serão as futuras colheitas. Então, cada ação minha hoje vai determinar uma consequência lá na frente, numa próxima encarnação ou até mesmo nessa atual existência. Então, a partir do momento que eu sei que se eu plantar amor, se eu plantar caridade, respeito, harmonia, hoje, lá na frente eu vou colher tudo isso. Se eu plantar hoje discórdia, desunião, ódio, rancor, raiva, intolerância, egoísmo, vaidade, avareza, lá na frente eu vou colher todas as consequências desses atos, dessas diretrizes que eu escolhi para minha vida. Então, pensemos bastante nisso para que possamos nos melhorar hoje um pouquinho melhor que ontem, visando sempre o amanhã melhor que o hoje. Então isso é muito importante. E que nunca deixe de existir em nossa mente essa realidade da reencarnação. Que nós não vivemos aqui, a nossa vida não se resume a 80, 70 anos, 60 que nós vamos viver aqui. A nossa vida é imortal. Então, pensemos na nossa condição espiritual para que nas encarnações vindouras, estejamos melhores que o agora. Então, e depende, graças a Deus, olha como Deus é bom, que não depende de ninguém. Depende de mim. Importante. Depende de mim. Graças a Deus, depende só de mim Só de e nós. de ninguém mais. Então, a gente consegue sim, mas é uma luta diária. E pela vontade, né, E Cid? pela vontade. Pela Se não vontade. tiver vontade, Os a gente amigos estaciona. espirituais nos dizem, quão poucos esforços vocês fazem. E o Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos dá um ensinamento muito importante. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e fazer um novo fim, né? E trabalhar pela nossa próxima encarnação. E todos nós, acreditando ou não, estamos trabalhando para isso. Veja bem, está pertinho, podemos desencarnar hoje, amanhã, daqui a 30 anos,
mais uns 20, 30 anos no mundo espiritual e a fila para a reencarnação está grande, diz o Chico Xavier. Nós somos 7 bilhões e 300 milhões de encarnados, mas nós temos mais 22, 23, 24 bilhões de espíritos vinculados ao planeta Terra nesse vai e vem. E muitos de nós que estamos terráqueos não reencarnaremos mais aqui. Nós estamos tendo talvez a última chance. Isso é importante frisar. E é Vamos lá. importante a gente lembrar que um caminho para a gente ser feliz é entender as nossas imperfeições, para não repeti-las. Vamos lá, então. Porque só se entendendo é que a gente não vai ficar repetindo. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Muito bem, amigos da Cretina FM, amigos do Facebook. Estamos retornando para o segundo bloco. E vamos ouvir agora uma mensagem muito linda de Divaldo Pereira Franco. Falamos no primeiro bloco justamente sobre a maior chaga do planeta Terra, que é o egoísmo. E nós estamos aprendendo aos pouquinhos com quem está à nossa frente esse caminho de redenção, né? Estamos nos descobrindo como espíritos, criaturas imortais. Muitos à nossa frente estão nos aconselhando. Muitos na retaguarda esperam que nós, que estamos absorvendo esses ensinamentos, possamos ser pequenas luzes na vida deles. Muitos estão vindo de outros planetas, assim como a maioria de nós que nem terráqueos somos. Para começar, o único espírito puro que esteve entre nós, que foi Jesus, que como arquiteto sideral elaborou o planeta Terra para nossa moradia, também não era terráqueo, né? Dá para ter uma ideia. Então vamos lá. Por que não é terráqueo? Porque o planeta Terra nem existia. Ele que foi o arquiteto, né? Elaborou essa nossa morada. Vamos ouvir Divaldo Pereira Franco, então, falando desses espíritos nobres que estão chegando em número muito grande para a nossa reconciliação com o Pai, para serem instrumentos na nossa vida. A mensagem muito importante, que eu gostaria que vocês assimilassem com vontade, com o coração no mais alto. Vamos só aguardar um pouco, né? Que o Zé está esperando. Internet aí. sempre naquela... Isso. Sérgio, também bom dia. Todos estão desfilando, alguns passam rápido, a gente não consegue nominar, mas um bom dia. Vamos só ouvir então a mensagem agora, que acho que agora vai dar. Nossa internet é bem lenta, né? A nossa região, devido à nossa região também que nós moramos. Reserve. Vamos lá, entrou uma propaganda, a Mozaca tá tirando. Beleza, agora. Agora sim. É ao vivo. Pedimos desculpas. Fale sobre os espíritos que estão vindos da estrela de Alcione. Já estão entre nós? Virão apenas para o Brasil? Qual a importância deles para a transição planetária? Para quem não sabe a que se refere a pergunta, eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários. Como aconteceu com o planeta terrestre, no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, os emigrados de Capela, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós vamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita,
há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Adolfo de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma que é o progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos. Então, que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. Eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios. Aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. É muito interessante a gente compreender isso, porque se nós formos ver, em todas as religiões, sempre tem pessoas que se sobressaem pela sua moral, né? Então, temos várias pessoas que a gente lembra, alguns chamam de santos, outros espíritos iluminados. Eles vieram com esse propósito, eles fizeram coisas que nós não conseguimos ainda. Então, durante todo esse tempo, Jesus está enviando espíritos melhores que nós, para nos mostrar que o caminho é o amor, que o caminho é a evolução, que o caminho é o perdão, né? E agora, só que o que está acontecendo, que o Divaldo falou, estão vindo em maior número, para que haja essa transformação, para que o nosso coração mude, deixe de ser egoísta, deixe de ser orgulhoso, porque nós só seremos felizes quando nós pensarmos não só em nós, não só na nossa prole, mas em todos, porque todos somos irmãos. As aves, São Francisco de Assis dizia irmã ave, irmã terra, irmãs pássaros. Então, só seremos felizes quando nós conseguimos nos integrarmos um com os outros, nos respeitarmos, independente de credo religioso. Porque o que importa é o que está no nosso coração, não o que sai da nossa boca. A gente fala muito, Nevane, em tolerância. Tolerância, para mim, é muito primitivo. Nós temos que respeitar. Respeitar. Essa é a palavra. Nós trouxemos esse áudio com o Divaldo Pereira Franco, falando desses nossos irmãos, já de planetas ditosos e felizes, reencarnando entre nós. Imagina, é como nós virmos agora, retroagirmos à Idade Média, para ajudarmos aquele povo. Isso é o desinteresse, né? É a oportunidade que Deus nos dá de, como co-criadores, realçarmos as belezas da existência espiritual. Darmos mais valor ao espiritual do que ao material. Para isso que estamos falando do egoísmo. Nos revalidarmos perante as leis de Deus através da boa vontade. Vou repetir o que os amigos espirituais nos dizem. Quão poucos esforços vocês fazem. Porque nós estamos nesses 9 anos de programa Aldeia Felicidade, convidando tudo e a todos para estudarmos juntos, aprendermos um pouco, nos inteirarmos mais do que nós somos na realidade. Nós só estamos como nós estamos. Eu estou, o Zeca, a Neivane está na Neivane, o Cid está na Neivane.
Nós não somos só isso. Não, está nem fora, não. O Cid está Cid. O Cid está Cid. Está nem fora, é Bem fora. lembrado, né? Talvez já foi, né, Cid? Talvez. Ou será. É, Ou será. ou será. Né? É assim, é nessa Mas caminhada. não nem fora, será outro. Não é nem Exatamente. fora, é só nem fora. Exatamente. É nessa caminhada de reconciliação com o Pai que nós vamos aprendendo aos poucos o que é bom para cada um de nós. Vamos repetir Jesus? Vamos lá. Fazei aos outros só o que queres que vos façam. Tudo se resume nessa pequena frase, inclusive pelo pensamento. Eu não consigo pensar positivamente a respeito de alguém? Vamos, como a Nevan diz, puxar a descarga virtual, transformar aquele pensamento em positivo, porque o que estou dando para ele, eu receberei. Esse bloco de energia que nós somos é muito mais importante do que todos nós possamos imaginar, né? Existem, todos nós vimos, mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. E tem mesmo. Estamos olhando o mundo espiritual pelo buraquinho da fechadura, mas já é um grande passo para a nossa reconciliação. Diminuirmos as nossas fraquezas, os nossos vícios, os nossos maus pendores, para que, através da boa vontade, consigamos nos aproximar de Deus e, então, sofrer menos. Né, Cid? E como Deus é maravilhoso, né? Como Ele sempre nos dá e nos oferece esses espíritos, como o próprio Divaldo acabou de falar no vídeo, né? Esses espíritos líderes, né? Mas atenção numa coisa também, não pensemos nós que esses espíritos vão descer, né, até a Terra e vão se encarnar aqui e vão ser grandes. Muitas vezes são espíritos bondosos, são aquelas pessoas de que poucas coisas boas que passam na televisão, que você vê essas pessoas fazendo algo que você pensa assim, poxa, como é que os caras faz? Tira o tempo deles para auxílio ao próximo, para as instituições de auxílio. Muitas vezes, esses espíritos celestes são aqueles que, num dia de chuva, a gente passando e vê o cara encostar o carro e ajudar uma senhora debaixo da chuva a atravessar a faixa de pedestre. Então, muitas vezes, são pessoas que você vê, como é que o cara faz? Eu não faria isso, a gente pensa, né? Então, esses são espíritos bons, bondosos, que servem para nos mostrar que é possível, que eu também consigo fazer algo de bom. É esse tipo de exemplo, né? Muitos vêm como estudiosos e tal, mas muitos espíritos às vezes estão muito perto de nós, o mais perto que a gente imagina, só que a gente não enxerga. Exatamente. São as pessoas bondosas, de coração puro, simples e humildes. Não são aquelas famosas, né, Cid? A gente pensa, tem que ter Isso. fama, tem que ter dinheiro. Não são. Isso, às vezes, porque Deus é simples. Ele é dono de tudo. Ele é o cara, né? Mas simples. Se você olhar a simplicidade da natureza, da perfeição... O governador espiritual do planeta, Isso que é aí. Jesus Cristo. Né? Nasceu numa manjedoura. Estamos bem pertinho do fim, então, antes do comentário final da Nevane e do Cid, eu gostaria de ler o finalzinho desse estudo que estamos procurando abordar. O homem quer ser feliz, e este sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face ao seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz o inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem,
se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, assim, 1 minuto e meio cada um. Então, gente, vamos fazer uma análise, né? Se eu não amo, se eu não perdoo, se eu cultivo ódio, discórdia no meu coração ainda, pensem, sejam humildes, eu tenho, porque isso é ser humilde. Eu tenho isso e eu quero mudar, e eu vou mudar. Para isso, então, no momento que vocês conseguirem observar o que de bom vocês não têm ou nós não temos, é o caminho para a gente ser feliz. E, claro, mudar posturas, mudar atos. Foi um prazer, então, estar com vocês. Estamos muito felizes por esse momento. Compartilhem os nossos vídeos, dialoguem, que esse programa possa auxiliar todo mundo a ser bastante feliz. Muito obrigado e tenham uma ótima manhã, com muita paz e muito amor no coração. Bom dia, Flores do Dia. Eu espero que o nosso programa de hoje tenha realmente adentrado todos os corações dos ouvintes e todos aqueles corações ainda que vão ver, né, através do YouTube, né, Zeca? Isso, YouTube, no Face, vai continuar. Face e tal. Quem não conseguiu assistir inteiro, podem, hoje à tarde, né, Zeca, ou amanhã, tal. Tá lá, Zeca grava, Zeca programa Aldeia grava. Felicidade. Isso, pode ver na íntegra e tal. Espero, o que a gente espera? Que todos reflitam, né, sobre aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi dialogado entre nós aqui. E nada é do Zeca, nada foi a Neivana e nada é o Sidney que falou. Isso a gente traz os estudos fielmente da doutrina espírita, dos irmãos espirituais que nos trazem esses ensinamentos. E a reflexão sobre esses assuntos é importante por quê? Porque lá no fundo, lá dentro da nossa alma, a gente vai ver que tudo isso é a verdade. Tudo isso tem lógica, tudo isso é razão, lógica e fé racional. Então, eu desejo aí um bom domingo a todos nesse dia maravilhoso, uma boa semana para todos, boas reflexões e através da nossa vontade possamos, de passo em passo, de pouco em pouco, aprender, evoluir e vencer essa grande chaga que se chama egoísmo. Muito obrigado a todos. O nosso agradecimento ao Cid e à Neivane, né, por essa participação no programa Aldeia Felicidade desta manhã. Queremos também externar o nosso agradecimento, a nossa gratidão por todos vocês que estão nos ouvindo através da 98,3 Trentina FM de Rodeio, por vocês que estão conosco no Facebook. Que essa luz maior toque o coração de todos vocês. Nosso querido Moacir Zeferino dizendo que temos que plantar mais flores sem espinhos no coração da humanidade. É bem isso aí, pensar mais em outrem do que em nós mesmos, porque não tem como ser feliz sem pensarmos na felicidade dos que nos rodeiam. Não existe a menor possibilidade. Que essa paz, essa luz, fique aí no coração de cada um de vocês. O nosso agradecimento e até domingo que vem. Vocês ficam agora com o programa Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nosso Tony Tyson, Felício Moser, nosso querido Vini, hoje nas picapes. E eu volto ao meio-dia, também com a reflexão da Neivane no meio do programa, né, de um tema bastante importante. No Buenas, Tia, o gauchão da Trentina FM. Muita paz, muita luz no coração e até lá. Obrigado, abraço. Foi uma música bem legal. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tem que ser uma mais explosiva, assim. Como sempre, foi um ótimo programa. Obrigado, amigos. Bom domingo. Ô, Franci, sempre conosco. Beijo grande no coração. Muita luz para toda a família. Ficamos felizes Obrigado. em compartilhar. Estamos aqui para uns aprender com os outros. Ah, é linda essa música. Eduardo Sardanha também. Muita luz no coração. Obrigado. Cadê o poder? Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Aqui, esse aqui, pessoal. Será que tá gravando? Sei. Vini? Ei, tudo Bom bom? dia, tudo bem?
Tudo bem? Dá um bom dia para a equipe aqui. Tranquilo, firme e forte. Beijo grande no coração de todos vocês. Muita luz para todos. Eu acho que ele fecha e abre depois. Buongiorno. Buongiorno.